Bem-vindos ao nosso estudo dos Salmos. Hoje vamos mergulhar no Salmo 51, que nos traz uma mensagem poderosa sobre arrependimento e restauração. Vamos explorar juntos o seu significado e ver como podemos aplicá-lo em nossas vidas. O Salmo 51 é um dos salmos de arrependimento mais conhecidos e poderosos da Bíblia. Foi escrito por Davi após ele ter sido confrontado pelo profeta Natã por causa de seu pecado com Batseba. Neste estudo, examinaremos cada versículo do Salmo 51 para compreender seu significado e extrair lições valiosas sobre arrependimento e restauração. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi começa o salmo suplicando a misericórdia de Deus. Ele reconhece sua culpa e pecado, e clama a Deus para que apague suas transgressões. Davi confia na benignidade e na abundante misericórdia de Deus para receber perdão e restauração. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui, Davi expressa seu desejo de ser completamente purificado de sua iniquidade e pecado. Ele anseia por um coração limpo diante de Deus. Davi entende que somente Deus pode realizar essa purificação e limpeza. Versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi reconhece plenamente suas transgressões e a gravidade de seu pecado. Ele não tenta esconder nem minimizar sua culpa. Davi está profundamente consciente de seu erro e vive com o peso de sua transgressão. Versículo 4. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi compreende que, apesar de ter prejudicado outras pessoas, seu pecado é, acima de tudo, uma ofensa a Deus. Ele reconhece que pecou contra Deus e que seu pecado é uma transgressão à sua vontade. Davi afirma que Deus é justo em seu julgamento e que, diante dele, é culpado. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconhece a sua natureza pecaminosa e a realidade do pecado desde o seu nascimento. Ele entende que o pecado é uma realidade inerente à condição humana e que ele mesmo é responsável por suas ações pecaminosas. Versículo 6. Eis que tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi declara que Deus valoriza a verdade no íntimo do coração. Ele reconhece que Deus é o conhecedor dos segredos mais profundos e que ele revela a sabedoria aos que o buscam sinceramente. Versículo 7. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Davi pede a Deus que o purifique e o lave de seus pecados, usando a imagem simbólica do hisopo, uma planta usada para aspergir água nos rituais de purificação. Ele anseia por ser completamente limpo e receber uma purificação divina que o deixe mais branco do que a neve. Versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Davi implora a Deus para que restaure sua alegria e júbilo interior. Ele reconhece que seu pecado o afligiu profundamente e deseja experimentar novamente a alegria da comunhão com Deus. Versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi pede a Deus que não olhe para seus pecados, mas que os apague completamente. Ele anseia por uma reconciliação total com Deus e o perdão total de seus pecados. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Davi clama a Deus para que faça uma obra de transformação em seu coração. Ele reconhece a necessidade de um coração puro e um espírito firme diante de Deus. Davi deseja ser restaurado e renovado em sua intimidade com o Senhor. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi teme ser afastado da presença de Deus. Ele compreende que o Espírito Santo é essencial para seu relacionamento com Deus e súplica para que Deus não o abandone.
Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi anseia por ser restaurado à alegria da salvação e por receber força e encorajamento renovados. Ele deseja ser capacitado pelo Espírito Santo a servir a Deus com um coração voluntário e disposto. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi faz um compromisso diante de Deus. Ele declara que, se for restaurado, usará sua experiência de arrependimento e restauração para ensinar aos transgressores os caminhos de Deus e levar pecadores ao arrependimento. Versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Davi clama a Deus por livramento e libertação de seus pecados mais graves. Ele anseia ser purificado e, quando isso acontecer, louvará a justiça de Deus de maneira exultante. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Davi suplica a Deus para que abra seus lábios e capacite sua boca a proclamar louvores e adoração. Ele deseja expressar sua gratidão e devoção a Deus publicamente. Versículo 16. Pois tu não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Davi reconhece que Deus não se alegra apenas com rituais externos e sacrifícios formais. Ele compreende que o coração quebrantado e arrependido é o que Deus verdadeiramente deseja. Versículo 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi conclui o salmo enfatizando a importância do coração quebrantado diante de Deus. Ele entende que Deus acolhe e valoriza o espírito contrito e arrependido. É por meio do arrependimento sincero que encontramos a restauração e a comunhão com o Senhor. O Salmo 51 nos ensina sobre o poder do arrependimento genuíno e a misericórdia restauradora de Deus. Davi nos mostra o caminho para buscar a Deus em humildade, confessando nossos pecados e confiando em sua graça para nos purificar e restaurar. O Salmo 51 nos lembra que Deus é compassivo e está pronto para perdoar, renovar e nos conceder uma vida de comunhão restaurada com Ele. Que possamos aprender com o exemplo de Davi e buscar a Deus com um coração quebrantado e contrito, experimentando a plenitude de sua restauração e graça. Espero que tenham gostado do nosso estudo. No próximo episódio, estaremos de volta com mais uma reflexão inspiradora. E se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como este, e compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.